Falar de ciclos econômicos brasileiros, como do açúcar, do ouro e do café, parece coisa antiquada. Por trás dos textos didáticos de história, existem informações e questões quase ocultas, às quais só alguns pesquisadores têm acesso. Vamos verificar como viviam aqueles que desempenhavam o trabalho especializado, ou seja, africanos escravizados e negros escravos nascidos no Brasil, que ascenderam socialmente através do trabalho especializado. Os negros, os africanos e os afrodescendentes não se comportavam como uma massa uniforme de trabalhadores sem nome, sem obras realizadas. Os nossos antepassados são homens e mulheres que têm história e uma tradição cultural rica. O trabalho no engenho, ele passa a ser organizado no segundo modelo que se tinha na Ilha da Madeira, né? Eles transmigram da Ilha da Madeira para o Brasil o mesmo modelo de produção baseado em quê? Em técnicos especializados, quer dizer, mestres de açúcar, caldeireiros e outros tipos, né? Inicialmente, os conquistadores, né, eles tomaram terras e homens, leia-se índios, né? E mais tarde, com esse pequeno acúmulo, ele pôde então estruturar a economia da plantagem, ou seja, engenho, né, latifúndio, economia voltada para a exportação. Com esse pequeno acúmulo, né, de capitais, ele pôde então começar a trazer esses escravos africanos para os engenhos, né, de cana-de-açúcar. Por que a substituição da mão de obra indígena ocorre? Há um interesse por vários motivos. Primeiro que há um interesse econômico na medida em que o índio se tratava de uma solução local e a coroa não tinha nenhuma renda em cima desse tráfico. Ou seja, era uma solução doméstica que se tinha, buscando o índio lá no seu meio habitat, trazendo para dentro da fazenda e substituindo sem que a coroa se envolvesse. O que acontecia? Diferentemente, você encontra isso quando começa o tráfico negreiro. Ele é organizado pela coroa e a partir dessa organização passa a se cobrar imposto. Outro fato bastante interessante que acontece ainda dentro dos engenhos é a questão de uma certa hierarquia social que passa a haver entre os trabalhadores negros. Esses trabalhadores que chegam ao Brasil e, na suposição dos portugueses, eram incultos, e isso não é uma realidade, já que eles já conheciam o ferro, já conheciam a plantação, não conheciam a produção de açúcar, mas conheciam outras produções que ele praticava. Isso faz com que ele suba de valor social entre os seus e à vista dos portugueses. Até esse período o comércio era incipiente, mas é neste período que o Recôncavo da Guanabara, né, organiza a produção em forma de plantagem. E é isto que vai permitir, né, a transformação da cidade do Rio numa grande praça comercial do Atlântico, transacionando a cana-de-açúcar e a cachaça. O Porto do Rio de Janeiro recebeu muitos africanos escravizados, alguns vindo de feitorias da costa angolana. Vamos procurar ajuda na história de Angola para conhecer algumas formas de aquisição de mão de obra escravizada na África. Em junho de 1593, no Colégio dos Jesuítas em Luanda, escrevia o padre visitador Pero Rodrigues. Não é escândalo nenhum os padres jesuítas de Angola pagarem suas dívidas em escravos, porque assim como na Europa o dinheiro corrente é ouro e prata amoedada, e no Brasil o açúcar, assim o são em Angola e reinos vizinhos os escravos.
Os escravos que os padres vendem não são somente os que dão os sobas, mas também outros que lhes dão de esmola ou lhes deixam em testamento. Os jesuítas eles ganharam uma fazenda, né, em Santa Cruz. Ele tinha outra fazenda em Campos, tinha outra fazenda em Niterói. Então, os jesuítas, essas fazendas, eles não trabalhavam com os índios, mas sim com os escravos. E a fazenda dos jesuítas de Santa Cruz era a maior fazenda da capitania do Rio de Janeiro. Eles tinham cerca de 2.000 escravos. Voltemos agora à Bahia. Em 1633, quando o padre jesuíta Antônio Vieira, então com 25 anos, preparava-se para o seu sermão aos negros. Sermão aos negros da Bahia. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis de um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na cruz e em toda a sua paixão. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E assim são as vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. De tudo isso se compõe vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Com a exploração do ouro em Minas Gerais, atividade iniciada no final do século XVII, o porto de Salvador e do Rio de Janeiro passaram a receber um grande número de africanos escravizados para trabalharem nas minas de ouro. Essas duas cidades, além de outras em Minas Gerais, cresceram muito, expandiram-se e suas elites enriqueceram. Novas ruas foram construídas, como também prédios públicos e igrejas, e para isso mobilizaram um grande número de profissionais especializados, oficiais e mestres das artes liberais e mecânicas, e também da construção civil. Então, Manuel da Cunha é um pintor. E o pintor, ele adquiria um status acima de todos, né? Porque era aquele capaz, era um artista, né? Assim como o entalhador, o estatuário, né? Então, esses escravos que adquiriram uma profissão, né, eles passavam a ser, não é, o filé mignon do senhor. E o Manuel da Cunha, ele rapidamente tornou-se um dos pintores mais requisitados da cidade do Rio de Janeiro. O seu senhor o vendeu para um outro comerciante. Então ele já estava com cerca de 34 anos de idade e ele comprou a sua alforria quase o triplo do valor de um escravo que fosse comprado ainda sem profissão. Através da Irmandade, o Manuel da Cunha pegou muitos trabalhos, entre eles dentro da própria igreja da Irmandade. Ele encarnou a imagem de Nossa Senhora das Dores, está lá, lindíssima, mas o quadro e outras pinturas que ele fez para a Irmandade, ele cobrou. Então era uma forma, um mercado de trabalho que você conquistava ao estar em uma Irmandade. Todo mundo sabe que Mestre Valentim, né, ele é conhecido pelas obras sacras, né, que estão nas igrejas do Rio e suas capelas. O que pouca gente sabe é que ele foi o primeiro a trabalhar com escultura de metal no Brasil, que foi de fundamental importância para o crescimento dessa cidade. Primeiro, por meio da construção de vários chafarizes, né? Pense que numa cidade onde não tem equipamentos, né,
estar próximo de um chafariz significava muita coisa para essa população ter acesso à água potável numa região de mangual como é a cidade do Rio de Janeiro. Chafariz, além de ser, né, de fundamental importância para a localização das moradias, era também importante para o cotidiano do escravo, porque era aqui, no momento que ele trazia a sua barrica, enquanto a barrica enchia d'água, ele ficava conversando, encontrando os outros escravos das nações, né? Sabia o que estava acontecendo na cidade. Mestre Valentim, ele, além de ser um entalhador, ele estudou arquitetura. Porque a arquitetura, nessa época, você estudava com os mestres de obras ou com o engenheiro militar, não é? Estudava os princípios da arquitetura e estudava desenho de arquitetura. Então o mestre Valentim, além de ser um entalhador, ele se formou como arquiteto e ganhou a amizade do vice-rei. E ele virou o arquiteto das obras do vice-rei. O mestre Valentim, ele é o autor do primeiro passeio público do Brasil. No mesmo momento que começavam os passeios públicos na Europa, ele também estava fazendo aqui. E por meio, né, do aterro da Lagoa do Boqueirão, ele permitiu o acesso à Zona Sul. Então, a partir do passeio público, nós temos a expansão para a Zona Sul.